Olá, filhos do Espírito Santo de Deus, tudo bem? Esse vídeo aqui é destinado exclusivamente aos filhos da Fonte de Alívio da Cloud Church, porém, também pode ser para você que é filho de Deus, porque estamos envolvidos aí com toda a filiação de Cristo Jesus espalhado por toda a face do Brasil e de todas as nações. E olha que é milhares e milhões de pessoas. Ficamos muito felizes de fazer parte de tudo isso, mas vai lá o nosso recado. Bom, desde agora, nesta primeira parte das nossas eleições, eu não havia me posicionado ainda, ou melhor, eu não havia me pronunciado ainda, não é verdade? E eu decidi fazer isso hoje juntamente com uma direção que o Senhor tem nos dado. Bom, vamos lá. Eu amanheci segunda-feira, talvez diferente de muita gente. A grande maioria das pessoas eu vi um ar de tristeza, um ar dando a sensação até de derrota. Muitas pessoas tristes, apáticas, crentes com um tom de preocupação, com um tom de o que é que aconteceu. E eu fiquei olhando para um lado, olhando para o outro, eu falei, eu não estou entendendo o que esses irmãos estão pensando, porque no domingo anterior nós tínhamos ministrado uma palavra na igreja e o Senhor deixou bem claro para nós que se Deus ia fazer, Ele ia fazer do jeito dele, de uma maneira que talvez nós não entenderíamos. Então, era para que nós ficássemos atentos, por quê? Porque a maneira de Deus quase que sempre não é o jeito que a gente pensaria que deveria ser. E se você lembrar, por exemplo, da saída do povo do Egito, você vai perceber que não foi um turno, né? O Moisés não saiu, ele foi liberto no primeiro turno, ou seja, no primeiro conversa com o faraó, ele não foi no primeiro turno da primeira conversa, não foi no segundo turno, foi depois de 10 encontros, 10 turnos. Aí você pergunta, por que demorou 10 momentos para que aí viesse a libertação? Porque Deus não queria só libertar o povo, Deus queria trazer juízo sobre o faraó. E é assim que Deus faz. Nem sempre a vontade de Deus é simplesmente abençoar os seus filhos. A grande maioria das vezes Deus quer abençoar os filhos e junto com a bênção dos filhos trazer juízo sobre aqueles que trouxeram o mal para os seus filhos. Isso a gente chama de juízo de Deus. Então o que a gente viu nesse primeiro turno? Nós vimos nesse primeiro turno, já vimos Deus trazendo juízo. Por quê? Como assim? Não estou entendendo, pastor. Me explica melhor. Bom, não precisa eu explicar, já existe aí muitos vídeos de outros líderes e outros pastores e outros que nem são pastores explicando que os governos anteriores já estão derrotados na Câmara Federal, na Câmara do Senado e já estão derrotados nos grandes e muitos governos estaduais. Ou seja, a derrocada já começou. Deus já começou a mostrar o juízo dele na nossa nação. Já estava sendo contado como vitória garantida, mas não foi. Então é como se Deus quisesse realmente trazer uma vergonha ainda maior do que se fosse neste primeiro turno. Então, cabe a nós crer que Deus é soberano, crer que Deus fará do jeito dele, cabe a nós crer que Deus é Deus e o que Ele fizer será o melhor. É claro que ficamos tristes, não pelo que Deus está fazendo e da maneira que Ele está fazendo. Eu não fiquei triste porque não foi no primeiro turno. Eu não fiquei triste pela maneira que Deus está fazendo. A minha tristeza que eu senti foi por ver irmãos que não estão entendendo nada e, infelizmente, ainda declarando o seu voto para um lado que não crê em nada do que a palavra do Senhor diz. E isso é que nos deixa triste, ver nossos irmãos batendo contrário a nós mesmos. É como
Família lutar contra a própria família. E isso sim entristece. Mas ver o que Deus está fazendo e a maneira que Deus está fazendo, isso não me deixa triste. Mesmo se der tudo ao contrário do que a gente está pensando, ainda assim Deus está conosco e sempre, sempre estaremos bem com Deus do nosso lado, mesmo que os ventos sejam contrários. Então sempre estará bem ao nosso favor, tendo Deus do nosso lado. Agora o triste é ver irmãos que não entendem exatamente o que a Bíblia está dizendo e fazem a coisa ao contrário, ou até entendem, porém batem de frente e querem fazer uma interpretação inversa da que o Espírito Santo já soou no ouvido deles. Mas não vamos discutir esta parte aqui teológica. O que eu quero dizer para nós, Igreja do Senhor Jesus Cristo, e quero te convidar, te convocar, você que é filho legítimo da fonte de alívio. Porque o que nós ministramos domingo passado aqui na nossa igreja, no dia das eleições, foi que quando Abraão, que não tinha nada a ver com a briga dos reis lá, 5 reis contra 4, ele não tinha nada a ver com aquela guerra. Ele não tinha nada a ver até que mexeram com a família dele. Tudo bem, era um parente que dava lá certos problemas, mas era a sua família. E ele não tinha nada a ver com aquela briga daqueles reis até que mexeram com a sua família. E ele precisou entrar em guerra para defender a sua família e resgatar os seus. E da mesma maneira hoje, estão mexendo com os valores da nossa família, estão mexendo com os nossos filhos, estão colocando em xeque-mate os valores das nossas famílias, os valores dos nossos filhos, dos nossos netos, os valores da nossa religião, os valores, tudo que nós acreditamos está sendo colocado em xeque-mate. Então chegou a hora de nós partirmos para uma batalha, mas a nível espiritual. Eu estou dizendo e deixando bem claro que é a nível espiritual, porque senão alguém pode já fazer um corte aqui nesse vídeo e já dizer que a gente está querendo fazer algum tipo de revolução. Isso não é verdade. A revolução que queremos fazer é a nível espiritual. Então eu quero te convocar, você que é membro da Igreja Fonte de Alívio, da Cloud Church, eu quero te convocar para nós entrarmos em 21 dias de jejum e oração. Ok? Porque nós cremos que os últimos dias serão esses dias que vão definir realmente no que a gente crer. Eu creio que Deus já está com a sua pauta definida, o que Ele quer já está definido, mas Ele quer ver sim, Deus quer ver o movimento dos seus filhos, Deus se alegra com a movimentação do nosso coração, da nossa fé, Deus se alegra assim com as nossas atitudes e nós queremos mostrar para Deus o que nós cremos. Então nós vamos fazer isso através da nossa fé em jejum e em oração. Como vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso em 3 ciclos de 7 dias. Então do dia 9 ao dia 15 estaremos orando a respeito de arrependimento. Do dia 16 ao dia 22 estaremos orando a respeito de jejuando e orando em adoração. No terceiro ciclo, dia 23 a dia 29, estaremos fazendo um ciclo de adoração profética. Serão 3 ciclos de adoração, 3 ciclos de oração e jejum, 3 ciclos de 7 dias. E eu já vou te orientar como será esse jejum. Salvo as pessoas que estão em algum tratamento médico ou têm algum problema de alimentar, que não podem ficar muitas horas sem comer, mas a grande maioria das pessoas que podem, eu quero convidar você a fazer 7 horas de jejum só de água. 7 horas de jejum só com água. Quando começa esse horário? Da hora que você acordar. Então não importa a hora que você acorda, seja 7 da manhã, 9, 10, meio-dia, 2 horas da tarde, não importa qual horário que você acorde. No horário que você acordar, você vai contar 7 horas, será o seu período de jejum só com água. Repito, só não vai entrar nesse tipo de jejum as pessoas com tratamento médico, que tiver restrições alimentares ou restrições médicas, que não puder fazer esse tipo de jejum
grávidas e etc. Então, cada um averigue o seu estado de saúde. Mas, do contrário, o jejum é este. Tá ok? Conto com você, Igreja do Senhor. Você que não pertence à nossa igreja local, esse jejum não é só nosso. Estamos com toda a rede apostólica nacional fazendo este jejum também, muitas outras igrejas fazendo este e outros tipos de jejum e de oração. Então, fique atento também que faremos lives de oração e também enviaremos as direções bíblicas e direções de oração em nossos grupos de WhatsApp, nossos grupos de alívio, né? Nossos grupos de células. Então, você vai receber as direções. Fique atento aí a todos os materiais e os horários de oração. Serão os dias de bênção, serão dias de avivamento, serão dias de arrependimento, serão dias de adoração e serão dias de batalha e de conquista em nome de Jesus. Conto com você porque estamos guiados pelo Espírito Santo de Deus, debaixo de uma só nuvem, guiados pelo Espírito Santo. Amém.